Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não sente primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que viram isto começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual é o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se sente primeiro e examina bem em si, com 10.000 homens, poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000. E se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições da paz. Do mesmo modo, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. O discípulo tem Jesus como seu mestre. O discípulo entra na escola do professor Jesus e passa a ser um seguidor de Jesus. Aprende tudo dele, os valores, a vida. E ele passa a ser o mais importante. E a pessoa faça uma opção radical para este mestre, esta pessoa, Jesus. O mestre é o mais importante. E Jesus diz que é necessário desapegar-se dos seus parentes, do seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Desapegar-se da sua própria vida, porque algo importante vai acontecer. Uma transformação vai acontecer, não apenas conhecendo algumas coisas, mas mudando a vida do discípulo. Então, tem que calcular. Você quer realmente seguir a Jesus e ser modificado por Ele? Você vai carregar a cruz, você vai sofrer, você vai seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai calcular tudo. Quanto custa? Como se fosse para construir uma torre. Quanto custa o sacrifício para eu passar a ser um imitador de Cristo e outro Cristo, um seguidor? Tem que renunciar tudo o que tem. E assim poderá ser um discípulo, um seguidor de Jesus. Um apego pessoal a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: segue-me. Você vai mesmo seguir Jesus? Você vai cortar com o passado? Vai ter uma conduta diferente? Será como nosso Senhor Jesus Cristo? Vai aprender as lições dele? Vai receber a vida dele dentro de você?
vai querer saber toda a doutrina dele. Quer dizer que Jesus é mais que pai, mãe, filhos. E a doutrina dele, as lições dele estão aqui neste livro. E você conhece? Já leu o Novo Testamento? Já conheceu os 4 evangelhos? Então, este aqui é nosso manual, nosso livro de estudo. Esta palavra dele tem que entrar dentro de cada um de nós, transforma, modifica. Acontece o seguinte, que o próprio mestre entra dentro de cada um de nós. Vamos refletir sobre o nosso sacramento de batismo. Quando nós fomos levados à igreja e consagrados a Deus. Então, quando passamos a ser um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo, radicalizamos aquele compromisso e nós dizemos, eu quero ser dele. Eu quero que ele reine sobre mim, que ele tome conta de mim. Eu quero. É muito importante que nós recebemos toda a doutrina dele e passamos a ser mensageiros dele. Existe a passagem de Lucas 10. Depois disto, o Senhor designou ainda 70 e outros 2 discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. O discípulo é um representante do Mestre Jesus. Com mensagem, ele fala, vai lá. Grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a messe. E Jesus diz para os seus discípulos, ide. Você tem uma missão, vai em missão falar de mim. Eis que vos envio como cordeiros entre lobos. E vai com simplicidade. Não leveis bolsa, nem mochilo, nem calçado. E não fique distraído, não saudeis ninguém pelo caminho. E você vai entrar numa casa e você vai dizer a paz a esta casa. Porque o mestre, o príncipe da paz, mora dentro do discípulo. Somos cristãos, vidas cristocêntricas. Ele está no meio de nós. Nós não vamos nos preocupar com o conforto da casa, mas ele diz, Jesus diz, curai os enfermos que nela houver e dizei, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus, Deus Rei, o Mestre, pode estar dentro do seu coração. Jesus diz, quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Rejeita Deus Pai. Os discípulos saíram, pregaram, rezaram, curas, milagres aconteceu e voltaram falando com Jesus. Jesus, até os demônios se nos submetem em teu nome. E Jesus disse, sim, eu vi Satanás cair do céu como um raio por causa de vocês. Vocês conseguiram mandar embora o demônio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos de que os vossos nomes estão escritos no céu.
O discípulo é um outro Cristo. Uma pessoa cristã é uma pessoa que pertence a Ele. Quer dizer que os discípulos de Cristo são revestidos de pessoas novas, de um homem novo, de mulher novo. O discípulo tem que ser santo, tem que ter a sua vida ajustada, tem que ser livre de toda mentira. O discípulo rejeita a maldade, toda a hipocrisia, a inveja, impureza, maldicência. O discípulo sabe que tem uma vocação para estar sempre na faculdade de Jesus, aprender mais dele, porque ele está dentro de cada um de nós. Ele continua falando e fazendo uma obra em nós, recebemos a mensagem dele para depois transmitir para as outras pessoas. O discípulo tem uma vocação para a santidade. O discípulo é um missionário que tem a missão de evangelizar o mundo. O discípulo abraça a sua cruz todos os dias e vai seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. O que você acha? Você quer ser discípulo de Jesus? Quer imitar nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus fez uma oração agradecendo o Pai pelos seus discípulos. E será que ele faz esta oração por causa de nós? Na mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes essas coisas aos sábios inteligentes e as revelastes aos pequenininhos, a esses humildes. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi de teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E a verdade é, Jesus quis revelar para nós que somos filhos e filhas de Deus, que Deus é Pai e nos ama muito. E Jesus voltou-se para seus discípulos e disse: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. É a melhor coisa possível que pode acontecer conosco se nós entramos na escola de Jesus, se nós começamos a nos alimentar com a palavra dele, se nós nos apeguemos cada vez mais a ele, se nós, além de receber todos os benefícios, se nós passamos a ser um instrumento dele, um discípulo dele. Que maravilha, não é? Não ficamos desempregados, não. Tem muito serviço para ser feito. É entendido que tudo é feito com muito, muito amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer que você, como discípulo, discípula, vai distribuir alimento espiritual, boas notícias. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. As bênçãos passando por você para as outras pessoas. E tudo isso acontece a partir da força do Espírito Santo.
Quando ficaram todos cheios do Espírito Santo, perderam o medo de falar. Perderam o medo de serem crucificados. Estavam trancados no cenáculo, as portas, as janelas fechadas, num calor muito, muito grande. Não tinha ventilação. Estavam com medo da cruz. Desceu o Espírito Santo, abriram as portas e as janelas e foram para a rua para evangelizar. Por causa da força superior, o divino Espírito Santo impulsionando eles. Qual é a sua resposta? Você aceita? Você quer? Responde ao convite de Jesus que diz: segue-me. Responde agora. Feche seus olhos e faça a sua oração.